Olá, sejam muito bem-vindos a mais um curso da coleção Petras Capacita. Vivemos um momento de profundas transformações na educação. As tecnologias digitais passaram a fazer parte da rotina das escolas, modificando a forma como os estudantes aprendem, como os professores ensinam e como as redes de ensino organizam suas políticas públicas. Ao mesmo tempo em que surgem novas oportunidades, também aparecem novos desafios relacionados à segurança, à cidadania digital, ao uso ético da tecnologia e à proteção integral de crianças e adolescentes. Nesse curso, nós vamos compreender por que esse tema deixou de ser apenas uma preocupação tecnológica para se tornar uma responsabilidade de toda a comunidade escolar e uma prioridade para os sistemas municipais de ensino. Nossa reflexão consistirá em analisar que a educação digital é uma realidade. A computação faz parte do cotidiano de todos nós, em especial nossos alunos. Portanto, devemos pensar na proteção integral das escolas. Queremos analisar como implementar a Política Nacional de Educação Digital e fortalecer a proteção integral dos estudantes. Antes de falarmos sobre leis, documentos ou políticas públicas, precisamos compreender uma realidade muito simples. O mundo mudou. Hoje, crianças e adolescentes crescem cercados por celulares, computadores, tablets, redes sociais, inteligência artificial e inúmeras plataformas digitais. Ignorar essa transformação não é uma opção. A aprendizagem e as relações dos estudantes não terminam quando acaba a aula. As crianças permanecem conectadas durante praticamente todo o dia. Utilizam celulares, computadores, videogames, tablets e televisores inteligentes para estudar, conversar, jogar, produzir conteúdo e consumir informações. Isso significa que muitos conflitos que chegam à escola começam fora dela. Isso significa que precisamos produzir razões para que possamos combater essa situação. Por essa razão, a escola não controla a internet, mas possui uma missão fundamental que é ensinar seus estudantes a utilizarem essas tecnologias com responsabilidade, autonomia, consciência. A escola também passou por profunda transformação. Durante muitos anos, o ensino esteve baseado quase exclusivamente em livros, cadernos e aulas expositivas. Com o avanço da internet, das redes sociais e, mais recentemente, da inteligência artificial, surgiram novas possibilidades de ensinar e aprender. Hoje, tecnologias digitais fazem parte do currículo, da gestão escolar e das práticas pedagógicas. Mais do que incorporar equipamentos, a escola precisa desenvolver competências para que estudantes saibam pesquisar, analisar informações, resolver problemas, colaborar e utilizar a tecnologia de forma ética. O desafio não é apenas ensinar conteúdos, mas é preparar cidadãos para um mundo em constante transformação. Se a tecnologia trouxe inúmeras oportunidades, ela também criou novos desafios para a escola. Ciberbullying, exposição indevida de imagens, disseminação de notícias falsas e o uso excessivo das telas são situações cada vez mais presentes no cotidiano dos estudantes.
Esses problemas não se resolvem apenas com proibições. Eles exigem orientação, diálogo, educação e construção de uma cultura de respeito. É exatamente por isso que a proteção digital passou a integrar as políticas públicas educacionais, fortalecendo o papel da escola na formação de cidadãos conscientes e responsáveis. Depois de compreender como o mundo mudou e quais são os novos desafios do ambiente digital, chegamos a uma conclusão importante. Ninguém protege crianças e adolescentes sozinho. A família é responsável pelos primeiros valores, pelo acompanhamento e pelo diálogo dentro de casa. A escola, por sua vez, tem a missão de educar, orientar e desenvolver competências para que os estudantes utilizem a tecnologia com responsabilidade e segurança. Ao poder público, cabe formular políticas educacionais, oferecer formação aos profissionais, apoiar as escolas e criar normas que fortaleçam essa atuação. Quando cada um compreende o seu papel, cria-se uma verdadeira rede de proteção. Essa atuação integrada que permite transformar a tecnologia em uma oportunidade de aprendizagem, e não um fator de risco. Proteger, portanto, não significa apenas controlar o acesso às telas. Significa educar para que cada estudante desenvolva autonomia, senso crítico e responsabilidade nos usos da tecnologia digitais. A inteligência artificial deixou de ser uma tecnologia do futuro. Ela já está presente no cotidiano das escolas e muitas vezes nas mãos dos próprios estudantes. Ferramentas capazes de produzir textos, imagens, apresentações e responder perguntas em poucos segundos passaram a fazer parte da rotina de aprendizagem. Isso cria inúmeras oportunidades para inovar o ensino, personalizar atividades e ampliar o acesso ao conhecimento. Ao mesmo tempo, surgem novos desafios relacionados à autoria, ao pensamento crítico, à privacidade dos dados e o uso ético dessas tecnologias. Por isso, o papel da escola não é proibir a inteligência artificial, mas ensinar estudantes e professores a utilizá-la de maneira consciente, responsável e alinhado aos objetivos educacionais. Assim como aconteceu com a internet e as redes sociais, a inteligência artificial exige orientação, planejamento e formação continuada. Educação digital representa um importante avanço nas políticas públicas brasileiras. Ela reconhece que ensinar e utilizar tecnologias não significa apenas oferecer equipamentos ou acesso à internet. Educação digital é desenvolver competências para que crianças e adolescentes utilizem os recursos tecnológicos de forma crítica, criativa, ética e segura. Esse movimento foi considerado por diferentes normas nacionais que passaram a integrar a tecnologia ao currículo da escola básica, reforçando que o ambiente digital também é um espaço de aprendizagem, convivência e exercício da cidadania. Na prática, isso significa que as escolas precisam planejar ações permanentes de formação, revisar suas propostas pedagógicas e preparar seus profissionais para essas nova realidade. A tecnologia deixa de ser um recurso complementar e passa a integrar o próprio processo educativo. Mas a educação digital não está sozinha. Ela se articula com outros componentes igualmente importantes que amplia as competências dos estudantes para compreender e utilizar as tecnologias. Esse é o tema do próximo slide. Quando falamos em computação na educação básica,
muitas pessoas imaginam imediatamente aulas de informática ou programação. No entanto, o conceito é muito mais amplo. A computação busca desenvolver nos estudantes competências para compreender, analisar e resolver problemas utilizando o pensamento lógico e as tecnologias digitais de forma consciente. Esse trabalho está organizado em três grandes eixos: pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. Juntos, eles ajudam o estudante a compreender como as tecnologias funcionam, como influenciam a sociedade e como podem ser utilizadas para criar soluções e produzir conhecimento. Mas, mais do que formar usuários de tecnologia, a escola passa a formar cidadãos capazes de compreender criticamente o mundo digital em que vive. Mas compreender a tecnologia é apenas uma parte do desafio. Também precisamos aprender a conviver de forma ética e responsável nos ambientes digitais. A tecnologia amplia possibilidades de comunicação, aprendizagem e participação social. No entanto, ela também exige responsabilidade e cidadania. Significa utilizar as tecnologias de forma ética, respeitosa, segura e consciente. Isso envolve proteger os próprios dados, respeitar a privacidade das pessoas, combater a desinformação, agir com empatia nas redes sociais e compreender que os direitos e deveres existentes no mundo presencial também se aplicam ao ambiente digital. A escola desempenha um papel essencial nesse processo. Mais do que ensinar o funcionamento das ferramentas, ela contribui para formar cidadãos capazes de fazer escolhas responsáveis, dialogar com respeito e utilizar a tecnologia para promover o bem comum. Em outras palavras, educar para a cidadania digital é preparar nossos estudantes para exercer plenamente sua cidadania também no mundo conectado. Se a cidadania também se exerce no ambiente digital, crianças e adolescentes devem receber esse espaço a mesma proteção que já possuem na vida presencial. Esse princípio fundamental para toda a legislação que veremos a seguir. A inclusão da computação nos currículos de educação básica tornou-se critério obrigatório para estados e municípios receberem a complementação do VAR do Fundeb. As redes de ensino precisam comprovar que os referenciais curriculares contemplam a BNCC da computação até o dia 31 de agosto, no sistema SIMEC, para garantir repassos no ano seguinte. VAR, valor aluno por resultado, é uma modalidade de repasse do Fundeb que premia redes de ensino que cumprem metas de gestão, equidade e melhoria de aprendizagem. Para o ciclo atual, a condicionalidade 5 do VAR exige que os currículos da rede estejam alinhados à Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e, especificamente, a BNCC da computação. Não se trata de colocar computadores nas escolas de forma isolada, mas sim de estruturar os três eixos de pensamento computacional na forma progressiva. Pensamento computacional equivale à resolução de problemas, abstração e algoritmos. O mundo digital envolve hardware, funcionamento das redes e segurança cibernética. A cultura digital analisa o impacto social da tecnologia, a ética e a cidadania digital. O digital deixou de ser opcional. Hoje ele integra a política pública de educação básica. Então, quais ações necessárias para os gestores? As redes públicas precisam seguir passos fundamentais para não perderem o financiamento.
atualização dos currículos, que significa adequar o currículo da rede da educação infantil ao ensino médio, para conter as habilidades e competências digitais. Esse documento deve ser aprovado pelo respectivo Conselho de Educação. Comprovação no CIMEC. Depois de fazer os levantamentos e a legislação, incluindo a aprovação do Conselho Municipal, deve-se inserir os documentos comprobatórios no currículo atualizado e os atos de aprovação do Conselho no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, que é o CIMEC, até o prazo limite. Este ano, o prazo limite está estipulado em 31 de agosto. Formação de professores. Capacitar os educandos para trabalhar a computação de forma transversal e interdisciplinar. O MEC disponibiliza capacitações gratuitas por meio da plataforma AvaMec. E, evidentemente, os municípios que têm parcerias com a Petras também contam com essa capacitação. Observe nesse slide que a construção de uma política pública da computação nas escolas é um processo que se iniciou em 2022 com o parecer do Conselho Nacional de Educação número 2, definindo as diretrizes para a educação digital na educação básica. Em seguida, logo em seguida, no ano 2023, houve a decretação da Lei da Política Nacional de Educação Digital, que é a Lei número 14.533, que institui a Política Nacional de Educação Digital. Em 2025, novamente, o Conselho Nacional de Educação promulgou a Resolução número 2 de 2025, que institui as diretrizes nacionais para a educação básica e na educação institui as diretrizes nacionais para a educação digital na educação básica. Logo então veio a questão do VAR. O VAR Fundeb passa a considerar os critérios da educação digital, tecnologia e inovação como peça fundamental para a aprovação do município nas condições para pleitear os recursos do VAR. E, finalmente, os municípios precisam fazer a sua implementação de políticas de formação, estrutura, currículo e avaliação. Portanto, a computação passa a integrar o currículo da educação básica em sua plenitude. Desafios na implantação da educação digital na rede municipal deve ter desafios que os municípios precisam realizar, como, por exemplo, a construção de um ecossistema educacional verdadeiramente digital. Vai além da entrega de computadores. Ele exige estruturação sólida de 5 pilares fundamentais de um processo repleto de desafios: operacionais, culturais e pedagógicos, para gestores e professores. Os 5 pilares e seus desafios. A infraestrutura. Garantir internet de alta velocidade e dispositivos funcionais em todas as salas de aula. O principal obstáculo no ecossistema municipal é o orçamento limitado para a manutenção contínua dos equipamentos. Cultura digital. Estimular o uso natural da tecnologia no dia a dia escolar. O desafio reside em romper com métodos tradicionais e resistências culturais crônicas. Capacitação docente. Formar professores para o uso pedagógico das mídias. A barreira central é a falta de tempo na jornada de trabalho para formações continuadas e profundas. Currículo e recursos digitais. Integrar ferramentas tecnológicas aos planos de ensino alinhados à BNCC. O entrave está em selecionar conteúdos digitais de qualidade que conversem com a realidade local. Proteção digital. Significa assegurar a privacidade
e de dados e a segurança de alunos e professores na rede. O desafio é implementar barreiras eh, eh, tecnológicas e comportamentais eficazes contra as ameaças virtuais. A centralidade da proteção digital. A proteção digital surge como um elemento crítico e urgente nesse cenário. Sem um ambiente seguro, o uso pedagógico da tecnologia fica inviabilizado por riscos de vazamento de dados de menores e exposição de conteúdos inadequados. No entanto, a segurança não pode funcionar de forma isolada. Ela é um dos 5 pilares necessários. Bloquear completamente o acesso à rede para proteger os usuários anula o pilar da infraestrutura e estagna a cultura digital. O sucesso da transição tecnológica depende do equilíbrio e do desenvolvimento simultâneo de todas as frentes. Até aqui conhecemos os principais fundamentos legais que sustentam a proteção digital nas escolas. Mas existe uma pergunta que todo gestor precisa fazer: conhecer a legislação é suficiente? A resposta é não. Nenhuma lei transforma a realidade sozinha. Ela precisa ser traduzida em decisões administrativas, formação dos profissionais, organização dos documentos escolares e ações permanentes de prevenção. É nesse contexto, é nesse momento que a gestão municipal assume um papel decisivo. Cabe ao sistema de ensino criar condições para que as escolas saibam exatamente como agir diante dos desafios do ambiente digital. A legislação aponta caminho, mas são as pessoas, as instituições e as políticas públicas que transformam esse caminho em resultados concretos para os nossos estudantes. Se conhecer a legislação não basta, então surge uma nova pergunta. Afinal, quem deve colocar tudo isso em prática dentro da rede municipal de ensino? É exatamente o que veremos a seguir. Avançando em nossa jornada, apresentamos agora um roteiro prático para começar. São 5 etapas essenciais para implementar a educação digital de forma estruturada na sua rede de ensino. A etapa 1. O primeiro passo é conhecer a realidade. Antes de agir, precisamos diagnosticar a infraestrutura disponível, analisar o currículo atual, mapear a formação docente, os recursos tecnológicos existentes e principalmente as reais necessidades dos estudantes. Etapa 2. Em seguida, passamos para a segunda etapa, revisar documentos. É hora de alinhar o projeto político-pedagógico, o currículo, os regimentos escolares e as normas do Sistema Municipal de Ensino a essa nova realidade digital. Etapa 3. A terceira etapa é o motor da mudança, investir em formação docente. Afinal, professores preparados são os verdadeiros coração de qualquer transformação educativa. Etapa 4. Quarto passo consiste em criar protocolos e diretrizes. Isso garante a segurança de todos através de ações voltadas para a cidadania digital, o uso responsável da inteligência artificial, a proteção de dados e a prevenção do cyberbullying. Etapa 5. Por fim, a quinta e última etapa nos lembra de envolver e mobilizar. Uma política pública só se consolida quando trazemos para junto de nós as famílias, os conselhos municipais, os estudantes e toda a comunidade escolar. Lembre-se sempre, a tecnologia é apenas um instrumento. A educação é o nosso verdadeiro propósito. Antes de encerrarmos a jornada, proponho uma breve atividade prática. Anote em seu registro qual destas 5 etapas a sua rede de ensino já realiza e qual delas precisa ser iniciada imediatamente. Vamos então caminhando para a etapa final. Nessa formação, nosso objetivo é capacitar
a comunidade escolar através de 5 pilares fundamentais. Primeiro, com a proteção digital. Garantimos o direito de crianças e adolescentes no ambiente virtual, prevenindo riscos e promovendo a segurança de todos. Em seguida, a educação digital prepara os estudantes para utilizar as ferramentas tecnológicas de formação ética, de forma ética, crítica, responsável e criativa. Por meio da computação, desenvolvemos o pensamento computacional para compreendermos o mundo digital e criar soluções para os problemas do cotidiano. Para garantir a sustentabilidade das ações, a segurança jurídica traz o respaldo legal necessário, com normas claras e documentos que organizaram a rede. Por fim, a gestão integrada fortalece o trabalho conjunto entre escolas, secretarias, conselhos, famílias e toda a rede de proteção. Afinal, a tecnologia transforma a educação e a gestão transforma a tecnologia em oportunidades. Garantir a segurança do ambiente escolar vai muito além dos muros físicos. Exige uma atuação estratégica na dimensão digital. Para isso, toda gestão deve assumir 5 compromissos centrais voltados à proteção integral das crianças e adolescentes. Primeiro é planejar. Iniciamos com planejamento de políticas públicas estruturadas, estabelecendo objetivos claros, metas bem desenhadas e planos de ações práticos. Segundo, normatizar. O segundo passo é a criação de regras e procedimentos claros em meio de decretos e resoluções, válidos para toda a rede de ensino. A terceira, capacitar. Investimos na formação continuada de professores e servidores, preparando os profissionais para agir com competência, sensibilidade diante dos desafios digitais. A quarta seria a integração. Conectamos de forma ativa a escola, as famílias e toda a rede de proteção, incluindo o Conselho Tutelar, saúde e assistência social. Quinta questão é monitoramento. Acompanhamos os resultados bem de perto por meio de painéis de indicadores para avaliarmos os riscos e aperfeiçoarmos nossas ações continuamente. Por isso, monitorar é fundamental para o sucesso da educação digital. Afinal, entendemos que proteger é educar e educar também é proteger. Esse é o dever que deve ser cumprido com uma gestão responsável. Hoje, garantindo o futuro sempre protegido para os nossos estudantes. Para concluirmos, vale destacar que estamos diante de um cenário de transformações profundas. O mundo mudou e, consequentemente, a escola também precisou se transformar. Para acompanhar essa nova realidade, a legislação mudou, trazendo novas diretrizes e responsabilidades. Sabendo que a tecnologia continuará evoluindo em ritmo acelerado, reforçamos o nosso compromisso, independentemente de todas as transformações tecnológicas e estruturais. A nossa missão principal continua sendo fundamentalmente educar. Gostaria de acrescentar ainda que implantar uma política pública representa apenas o início do trabalho. Toda política educacional precisa ser acompanhada para verificar se os objetivos estão sendo alcançados e identificar oportunidades de aperfeiçoamento. O monitoramento pode incluir indicadores, registro das ocorrências, avaliações das ações de formação, revisão periódica dos protocolos e diálogo permanente com as unidades escolares. Essa cultura de acompanhamento permite corrigir rotas, fortalecer boas práticas e construir uma política cada vez mais consistente. Na gestão pública, melhorar continuamente é tão importante quanto implantar. Chegamos ao final dessa formação. Ao longo desse percurso, vimos que proteger crianças e adolescentes no ambiente digital vai muito além do uso da tecnologia.
Trata-se de construir políticas públicas, fortalecer a gestão educacional, preparar profissionais, orientar as escolas e promover uma cultura de responsabilidade compartilhada. Cada município possui a sua própria realidade, mas todos podem iniciar esse processo por meio de planejamento, formação continuada, regulamentação adequada e atuação integral entre as instituições. Mais do que cumprir uma obrigação legal, investir na proteção digital significa oferecer um ambiente escolar mais seguro, acolhedor e preparado para os desafios no presente e no futuro. Esperamos que essa formação tenha contribuído para esse compromisso. Antes de concluirmos, gostaríamos de deixar uma última reflexão. Daqui a alguns anos, quando olharmos para trás, seremos lembrados como a geração que apenas acompanhou a transformação digital ou como uma geração que preparou nossas escolas para vivê-la com segurança, responsabilidade e humanidade. Essa resposta não será dada por uma lei, por um decreto ou por uma tecnologia. Ela será construída pelas decisões que cada gestor, cada professor e cada escola começarem a tomar a partir de hoje. Toda geração enfrenta novos desafios. Esta é a nossa oportunidade de educar também para a cidadania digital. Muito obrigado pela participação. A Petras Planejamento e Assessoria Educacional continuará ao lado dos municípios, apoiando a construção de políticas públicas que fortaleçam a educação e protejam nossas crianças e adolescentes. Até a próxima capacitação. Muito obrigado e abraço a todos.